Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui para o nosso estudo da Palavra de Deus. Hoje vamos terminar o livro, de Primeiro Reis, não do Segundo Reis. Vamos terminar o livro de Primeiro, porque nós ainda temos, o livro de Segundo Reis, que ele tem 25 capítulos. Que nos diz assim: Micaías profetiza contra Acabe. Acabe, ele estava, rodeado ali de profetas, Primeiro foi o Elias, agora é Micaías, que disse para ele: passaram 3 anos sem haver guerra contra a Síria e Israel. No 3º ano, porém, desceu Jeosafá, rei de Judá, a ter com o rei de Israel, que era o Acabe, que Acabe era rei de Israel e Josafá era rei de Judá. E o rei de Israel disse aos seus servos: não sabeis vós que Ramote Gileade, nossa, e nós estamos quietos, sem a tomar da mão do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás tu comigo a peleja a Ramote Gileade? Respondeu Josafá ao rei de Israel: serei como tu és, meu povo como teu povo, meus cavalos como teus cavalos. Disse mais Josafá ao rei de Israel: rogo-te, porém, que primeiro consultemos a palavra do Senhor. Primeiro eles, em vez deles estudarem a palavra do Senhor, para ver, Senhor, é da vontade de Deus, Senhor, que a gente vá tomar essa cidade. Não, mas o que eles foram? Vamos conversar primeiro. Você aceita ir comigo lá? Aceito. Então tá, agora vamos consultar Deus? Então vamos consultar o Deus, Então o rei de Israel ajuntou os profetas, cerca de 400 homens, e perguntou-lhes: irei à peleja contra Ramote Gileade, ou deixarei de ir? Responderam eles: sobe, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor o qual possamos consultar? Olha só, ele já tinha consultado 400 homens que se diziam, profetas. Só que Josafá, ele ficou, com, digamos assim, esses profetas aí, todos eles concordaram. Estranho. Tá tudo muito bonitinho. A pessoa estranha, tá tudo bonitinho, não tem nenhum que discordou. Estranho, ele achou estranho, Então aí ele pergunta, não há ainda mais um profeta que a gente possa consultar? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, Micaías, o filho de Imlá. Porém eu o odeio, porque nunca profetiza o bem a meu respeito, mas somente o mal. Ao que disse Josafá: não fale o rei assim. Então, Josafá estava, querendo saber, consultar mais um profeta, porque aqueles profetas eram tudo do lado de Acabe, e Josafá estranhou, que todos os profetas dissessem sim, não, vamos lá guerrear. Então, ele ficou um pé atrás. Aí o Acabe fala: tem um rei aí, tem um profeta aí, que ele só consulta, ele só fala o meu mal de mim. Então ele vai dizer que não dá pra fazer. Aí o Josafá virou para ele: não, rei, não fale assim. Então o rei de Israel chamou um eunuco e disse: traze-me depressa Micaías, o filho de Imlá. Ora, o rei de Israel e Josafá, o rei de Judá, vestidos de seus trajes reais, estavam assentados, cada um no seu trono, na praça da entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante deles. E Zedequias, o filho de Quenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com estes ferirás os sírios até que sejam consumidos. Sempre tem aquela pessoa, que quer agradar mais, do que os outros. Aí esse daqui, Zedequias, ele vai lá e faz uns chifres de ferro,
e apresenta, né, para os reis lá, fala aqui, ó, com esses aqui vocês vai ferir os sírios. Do mesmo modo também profetizaram todos os profetas, dizendo: sobe a Ramote-Gileade e será bem sucedido, porque o Senhor lhe entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas é uma voz, são favoráveis ao rei. Seja, pois, a tua palavra como um deles, e o que fala, o que é bom. Então, o eunuco, né, que já foi lá chamar Micaías, né, que era o profeta, falou: olha, fala que todos os profetas lá falaram que é bom para o rei. Então, você também não vai discordar dos profetas, não. Fala também, né? Olha, já está ensinando, né, o que o profeta deveria falar. Olha só, os outros eram o quê? Maria vai com as outras. Significa que esses profetas, os 400 profetas, né? E era profeta pra caramba, gente. 400 profetas, todos dizendo unanimemente, né? Uma coisa só, de se estranhar, né? Aí vai aquele ditado: Maria vai com as outras. Aí o eunuco que foi chamar o Micaías chega lá e fala: olha, Micaías, os profetas lá tudo falaram a favor, falaram que os reis devem ir combater contra os sírios. Você também não vai ser contra, né? Porque Acabe já sabe que você só fala mal dele. Então seja bonzinho dessa vez. Aí Micaías, porém, disse: juro o que o Senhor disser, isso falarei. Quando ele chegou à presença do rei, este lhe disse: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja, ou deixaremos de ir? Respondeu ele: sobe e serás bem-sucedido, porque o Senhor entregará nas mãos do rei. E o rei lhe disse: quantas vezes hei de conjurar-te que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Disse o rei de Israel a Josafá: eu não te disse que ele não profetizaria o bem a meu respeito, mas somente o mal? Micaías chega na presença do rei e fala: vai, pode ir, vai, você vai ser bem sucedido. Acabe estranhou. Acabe falou: não, esse cara aí tá mentindo pra mim. Aí Acabe vira pra ele e fala assim: não, fala a verdade pra mim. O que Deus falou pra você? Aí a Micaías deve que pensou, né? Poxa vida, esse cara, se eu falo bem, ele desconfia. Se eu falo mal, ele desconfia do mesmo jeito. Não tem jeito, não. Aí Acabe falou a verdade. Você quer a verdade? Pois é. Eu só vejo mal. Eu não vejo bem nessa guerra. Micaías prosseguiu: ouve, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono e todo o exército celestial em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor perguntou: quem induzirá Acabe a subir para que caia em Ramote-Gileade? E um respondia de um modo e o outro de outro. Então saiu um espírito, apresentou-se diante do Senhor e disse: eu induzirei. E o Senhor lhe perguntou: de que modo? Respondeu ele: eu sairei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Ao que disse o Senhor: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca de todos os teus profetas, e o Senhor é quem falou o mal a respeito de ti. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegando-se, feriu a Micaías na face e disse: por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? Respondeu Micaías: eis que tu o verás naquele dia, quando encontrares uma câmara interior para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai Micaías e tornai-o a levá-lo a Amon,
o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, dizendo: assim diz o rei, colocai este homem no cárcere e sustentai-o com pão da angústia e com água de amargura, até que eu volte em paz. Replicou Micaías: se tu voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: ouve, povos todos. Assim o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, subiram a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: eu me disfarçarei e entrarei na peleja. Tu, porém, veste teus trajes reais. E disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entrou na peleja. Ora, o rei da Síria tinha ordenado aos capitães dos carros, que eram 32, dizendo: não pelejeis nem contra pequeno, nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. E sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: certamente este é o rei de Israel. Viraram-se, pois, para pelejar com ele. E Josafá gritou. Vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram segui-lo. Então um homem entesou o seu arco e, atirando a esmo, feriu o rei de Israel por entre a couraça e a armadura abdominal. Pelo que ele disse ao seu carreteiro: dá volta e tira-me do exército, porque eu estou gravemente ferido. Olha só, ele ainda teve o rei de Acabe, né? Acabe, ele vestiu, né, como um deles, mas ele tinha colocado a couraça, né, para evitar que ele tivesse, né, ser ferido. Mesmo assim, sem querer, o cara que acertou ele não mirou nele para acertar, mas acertou ele. Por quê? Porque não era aquela pessoa que estava atirando nele, mas sim o exército do Senhor. Um dos exércitos do Senhor. E a peleja foi crescendo naquele dia, contudo o rei foi sustentado no carro contra os sírios, porém à tarde ele morreu, e o sangue da ferida corria para o fundo do carro. Ao pôr do sol passou pelo exército a palavra, cada um para sua casa e cada um para sua terra. Morreu, pois, o rei, e o levaram para Samaria, e ali o sepultaram. E levaram seu carro junto com o tanque de Samaria. E os cães lamberam seu sangue, conforme a palavra que o Senhor tinha dito. Ora, as prostitutas se banhavam ali. Quanto aos restantes dos atos de Acabe, e tudo quanto fez, e a casa de marfim que construiu, e todas as cidades que edificou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Israel? Assim dormiu Acabe com os seus pais, e Acasias, seu filho, reinou em seu lugar. A gente observa que quando Deus falou, né, para Acabe que ele seria morto, ele se humilhou naquela época, né? Quando Deus falou para ele que ia destruir ele, porque a Jezabel foi morta e Deus falou para ele também que ele seria. Só que ele se humilhou tanto que Deus, né, falou: então tá, você não vai ser. Só que depois disso, ele achou que Deus já tinha perdoado os pecados dele, que tá tudo bem. Só que Deus ficou de olho nele. Ainda não chegou a sua vez. Deus estava dando tempo para ele se arrepender. Só que o coração de Acabe era muito orgulhoso, né? Ele tinha inclinação mais para o mal. Tanto que ele tinha, para que um rei quer 400 profetas? E o que fala a verdade com ele, ele acha ruim. Por isso que eu falo, a Bíblia nos fala que a gente não deve seguir a opinião da multidão. Olha só o que aconteceu. Isso aqui é um tapa na cara nossa. Isso aqui é um ensinamento para nós. Não devemos seguir a opinião. Ah, todo mundo faz. Todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Porque um bando de gente vai para um lado errado e você acha, fulano de tal faz. Hoje em dia, esse jovem tá desse jeito, né? Um peca e todo mundo acha que, ele fez isso. Digamos assim, vamos dar um exemplo, uma tatuagem.
filho do pastor fez, eu também vou fazer. Filho do pastor fez, está errado. A Bíblia diz que nós não devemos fazer tatuagem. Ah, mas ele é filho do pastor, mas está errado. Não vou seguir ele. Não é verdade? A gente não deve seguir. Não é porque o cara é pastor, o filho dele é pastor, que você vai seguir. Porque Deus está prestando conta a cada um de nós. Nós vamos prestar conta de todo o mal que a gente faz aqui na terra. Toda desobediência diante de Deus. E aqui Acabe, Deus mostra, né? Que Acabe, o que Deus falou com ele, Deus cumpriu. A palavra de Deus não muda. Ela tarda, mas não falha. Então, cuidado. Quando menos você espera, o mal chega. Se você não se arrepender de todo o coração, de toda a sua alma e permanecer na presença de Deus, você é castigado, sim. Às vezes a gente vê tanta gente sofrendo e não sabe por quê. Por quê? Deus não gosta de mim. Tem gente que acha que Deus é obrigado a fazer o que ele quer. Porque ele vai na igreja, dá uma esmola, né? Porque oferta é esmola. Tem muita gente que dá esmola na igreja. Tira R$1, R$2. Fala que é oferta. Para mim isso é esmola. Aí dá esmola para a igreja. O dízimo nunca dá certo. Porque não adianta se você estiver dando dízimo na igreja. E se você não está dentro do ordenamento, seguindo os padrões dos mandamentos de Deus, seu dízimo, sua oferta é inútil. É por isso que as coisas não andam bem para você. Eu pago dízimo, eu dou oferta na igreja, eu vou todo domingo na igreja. De que adianta, mas você não obedece? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, você tá bonitinho, lindo, maravilhoso para ir para a igreja. E você quer receber? Bênção. Deus não me vê. Por que eu sou tão castigada? Por que será, né? Por que será? Para de fazer Deus de trouxa. Deus, ele vê tudo. Não pensa que você engana Deus, que você não engana. Deus está acima de nós, ele não está embaixo de nós para ficar olhando para cima, assim, para olhar para nós, o que nós estamos fazendo. Deus está em todo lugar. Não pensa que o que você faz escondido dentro do seu quarto, o que você vê no celular. Você acha que você pode esconder dos seus filhos, você pode esconder da sua mulher, você pode esconder do seu marido, você pode esconder de qualquer pessoa, mas de Deus você não esconde. Se você está trancada no seu quarto, ele está vendo. Lembra que Jesus falou para nós, quando nós quiséssemos falar com Deus, entraria no nosso quarto e falaria com ele em segredo? Por que Jesus falou isso? Porque ele sabe que Deus está lá no quarto com você. Irmãos, vigiai. Que se nós não vigiarmos, seremos castigados, sim. Vamos continuar. Ora, Josafá, o filho de Asa, começou a reinar sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Era Josafá da idade de 35 anos quando começou a reinar, e reinou 25 anos em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Azuba, filho de Sili. E Asa andou em todos os caminhos de seu pai, não desviou deles, mas fez o que era reto aos olhos do Senhor. Todavia, os altos não foram tirados, e o povo ainda sacrificava e queimava incenso nos altos. E Josafá teve paz com o rei de Israel. Quantos ao restante dos atos de Josafá e ao poder que mostrou e com que guerreou, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Também expulsou da terra o restante dos prostitutos que ficavam
nos dias de seu pai Asa. Nesse tempo não havia rei em Edom, um vice-rei governava. E Josafá construiu navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Porém, não foram, porque os navios quebraram em Ezion-Geber. Então, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: vão meus servos com os teus servos nos navios de Josafá. Porém, nos navios, Josafá, porém, não quis. Depois Josafá dormiu com seus pais e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi, seu pai. E em seu lugar reinou seu filho Jorão. Ora, Acasias, filho de Acabe, começou a reinar em Samaria no ano de 17 de Josafá, rei de Judá, o reino 2 anos sobre Israel. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque andou no caminho do seu pai, como também o caminho de sua mãe, no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Serviu a Baal e adorou, provocando a ira do Senhor, Deus de Israel, conforme tudo quanto seu pai fizera. Então aqui a gente observa tudo que, né, Acabe fez, os filhos dele também foi fazendo, foi, né, distanciando e fazendo com que Israel pecasse. E ele também teve, né, o seu fim trágico. Então terminamos por aqui esse livro de 1 Reis. No próximo falaremos sobre os livros, já entraremos no livro de 2 Reis e vemos, né, o quanto Deus tem nos abençoado com esses livros, né, tem nos deixado tantos, né, ensinamentos para que nós venhamos, né, a proceder conforme a palavra dele. Então, se nós pecarmos, se nós fizermos algo errado, nós não estamos, né, perdoados, porque Deus nos ensinou que nós devemos seguir, fazer a vontade dele e não de homens. Aqui vê que o povo de Israel, porque eles obedeciam a homens, isso é muito sério, isso a gente pode, né, prestar atenção, que não é seguindo o que pastor fala, né, que você vai, minha mãe faz isso, minha mãe sempre adorou imagens, eu vou adorar também, minha mãe teve isso, a Bíblia diz que não adorareis imagens, então não adora, não é porque sua mãe adorou que você vai adorar, não é que seu pastor fala que não é pecado adultério, que não é pecado divorciar, que não é pecado, né, fazer tatuagem, não entra nessa, porque é pecado, está escrito na Bíblia. Então, muitas coisas ruins que acontecem com você é porque você segue a multidão. Cuidado, senão o seu fim pode ser trágico, igual o fim de Acabe. E a sua descendência toda será arruinada. Então, vamos prestar mais atenção no que Deus nos instrui a fazer. Porque não vai ser homem. Não adianta você chegar no dia do juízo e falar: olha, meu pastor fazia isso, meu pastor falava que eu podia divorciar. Meu pastor divorciou, casou 10 vezes e nunca aconteceu nada com ele. Cuidado, porque no dia do juízo você vai ter que prestar conta diante de Deus, porque Deus diz não e você vai e faz. Cuidado, presta bastante atenção em tudo que Deus diz não. Quando Deus diz não, é para você abrir mais seus olhos, ficar com os olhos mais atentos à palavra dele. Para que você venha obedecer a Deus, porque você vai ter que prestar conta com Deus, não vai ter que prestar conta diante do seu pastor. Você pode ser, um pastor, ele também vai ter que prestar conta de Deus, mas você também vai ter que prestar. Então, cuidado com o que você está fazendo. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Se inscreva no canal, se você não é inscrito, compartilha para que outras pessoas possam ter, né, esse aproveitamento espiritual, né, e seguir a vida dela conforme os mandamentos de Deus. Porque você também é culpado se uma pessoa não estiver
seguindo a vontade de Deus, porque você já está sabendo a verdade e você não está transmitindo. E a Bíblia nos diz: ide por todo o mundo e pregai o meu evangelho. Então, se você está vendo alguém fazendo errado, pode até mandar essa mensagem para algum pastor, algum conhecido que você sabe que está fazendo errado, que não pode fazer, pode mandar para ela. Porque você está limpando, você está perdoando, pedindo perdão para Deus por uma multidão de pecados que você está fazendo. Talvez você está encobrindo, né? Então Deus vai perdoar você um monte de coisa porque você está levando a mensagem dele a outras pessoas. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.